Que o Deus dos exércitos abençoe a minha e a sua vida. Nesse dia de hoje eu convido você a nos meditar lá em Hebreus 12, 29, que vai dizer exatamente assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Muitas vezes vemos o nosso Deus com amor, misericordioso. Ele realmente é sim, mas também lembramos que Ele é um Deus que não aceita a injustiça e não tolera o pecado. Hoje eu quero falar um pouco sobre o amor de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Mas esse mesmo Deus que é amor e que teve este amor grandioso, esse também é um Deus que a Bíblia diz que ele é riquíssimo em misericórdia. Mas também não devemos desacreditar que esse nosso Deus, ele é justiça. Esse nosso Deus, ele é um Deus justo. E hoje eu quero falar sobre a ira do Senhor quando ela se acende. A Bíblia, ela fala sobre atitudes que Deus ele tomou quando o homem brincou com Deus. O nosso Deus, ele é um Deus amoroso, mas ele é um Deus justo. Quando o cálice do Senhor derrama, muitas coisas acontecem. Lá em Gálatas 6:7 vai dizer exatamente assim: de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também se fará. Vamos dar uma passeada hoje na Bíblia e vamos narrar algumas situações de homens que brincaram com Deus, ou não levaram Deus a sério, ou não prestaram atenção de que forma deveria se comportar com a sua vida, e por isso Deus ele se irou com este homem. Hoje eu quero falar quando Deus ele se ira com o homem. E não duvide, até nos dias de hoje Deus tem se irado muito com os homens. Eu começo a falar lá em Juízes 16, 21. A Bíblia vai contar uma história de um homem por nome Sansão. Sansão, ele era um homem que veio a este mundo com um propósito. Ainda na barriga de da sua mãe, ele foi consagrado a Deus exatamente para defender o povo de Deus das mãos dos filisteus. E Sansão tinha esse objetivo, tinha esse propósito para isso. Cresceu, seus pais ensinaram a ele isto. E o que aconteceu? Sansão, quando cresceu, ele tomou outro rumo. Ele sabia do objetivo que tinha, do trabalho que tinha a fazer, mas ele resolveu tomar outro rumo. E aí nós sabemos da história. Sansão, ele era um beberrão, ele não podia beber bebidas fortes, e Sansão se prostituía com mulheres, a ponto de se envolver com Dalila, e foi o seu fim, aonde ele foi humilhado pelos filisteus, a ponto de perder até sua visão. A ira do Senhor veio sobre este homem e Deus entregou a ele a própria sorte. E olha o que aconteceu com ele. Foi humilhado. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda assim lhe restabeleceu as suas forças, e você sabe que ele, em morte, matou mais do que durante toda a sua vida. Lá em 2 Crônica 5, do 1 ao 4, a Bíblia vai falar de um homem por nome Belsazar. A Bíblia vai dizer que Belsazar era um rei, o rei Belsazar, o filho do rei Nabucodonosor, um dos reis mais poderosos de toda a terra daquela época. E o rei Belsazar resolveu dar uma festa no seu palácio, convidou 1000 convidados. Só que o rei Belsazar resolveu fazer uma bobagem, fez uma besteira. Ele pegou os utensílios sagrados do Senhor e ele bebeu nesses utensílios sagrados, desfazendo assim daquilo que pertencia a Deus, que seu pai tinha guardado.
E aí apareceu uma mão na parede do seu palácio, e ali Deus deu uma sentença a ele, e naquele mesmo dia ele morreu. Vamos falar também sobre 1 Reis 13:15, que vai falar de um homem de Deus. Aqui nós estamos falando daquele episódio lá do profeta velho. O homem de Deus teve uma missão que o próprio Deus deu. Vá até em Betel entregar uma mensagem, não pare para comer em lugar nenhum, não volte pelo mesmo caminho, vá e volte, uma ordem direta de Deus. Mas ele ouviu a voz do profeta velho e por isso Deus o puniu. Naquele mesmo dia este homem morreu porque ele desobedeceu. Lá em 2 Crônica 26:16, a Bíblia vai falar de um homem por nome Rei Josias. Este rei Josias, ele, por achar que era um rei e poderia fazer tudo, ele resolveu entrar no santuário do Senhor para acender incenso, algo que só era permitido para os sacerdotes. Os sacerdotes tentaram até falar para ele que ele não poderia fazer isso, porque havia uma regra. Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de regra. Ou você obedece à risca aquilo que Deus está falando, ou você vai ser punido por isso. E este rei Josias, ele resolveu entrar no santuário e foi acender incenso. E por isso, naquela mesma hora, nasceu-se na testa dele uma lepra. E ele teve que tirar ele de dentro do templo, de dentro do santuário nas pressas. E ele morreu com esta lepra nos finais de sua vida. Então nós vimos aqui que nosso Deus, ele é um Deus justo. O nosso Deus é amor e ele também é justiça. E Deus jamais vai tolerar o pecado, jamais vai tolerar a injustiça, jamais vai tolerar quem quer que seja que venha escarnecer dele. Voltando para os nossos dias atuais, nós vemos situações em que pessoas brincaram com Deus. Se você for pegar lá na rede social e caçar essas histórias, você vai ver várias. Por que não lembrar do Titanic, aonde o seu construtor, aonde o que construiu o Titanic, ele estava tão seguro de si, ele tinha certeza que ele tinha feito algo tão bom que ele chegou ao ponto de dizer: nem Deus afunda Titanic. E nós vimos a tragédia que foi o Titanic. Nós tivemos aqui no nosso Brasil um presidente da República que, quando ele estava prestes já a ganhar as eleições, e chegou a ganhar as eleições, ele disse que não precisava nem de Deus para subir o alto planalto e tomar posse para se tornar um presidente. E nesse mesmo dia, este homem teve problemas seríssimos de saúde e veio a óbito por conta disso. Há pouco tempo, o Carnaval fez uma crítica, a Jesus Cristo. Pegou Jesus Cristo, colocou no chão e pegou Satanás de forma figurada e o diabo batendo Jesus. E o mundo inteiro chorou por mortes em massa. Tantas famílias, tantas pessoas morreram por conta de uma brincadeira e brincando com Deus. E isso tem acontecido constantemente. E eu peço a Deus misericórdia do que está por vir por conta de tantas pessoas zombando de Deus. Nos últimos dias, o Carnaval ele tem escandalizado as coisas de Deus. Tem escandalizado, tem brincado com as coisas sagradas. Nós vemos aí o Carnaval, esse último Carnaval agora de 2026, logo após o Carnaval, olha que tragédia está sofrendo o nosso Brasil, tanta chuva acabando com tudo. A guerra está lá no Irã, Estados Unidos, Israel. Então, que nós nesse dia de hoje venhamos ter cuidado para não escarnecer do nosso Deus. Porque pense e tenha certeza de uma coisa: Deus é amor, mas Ele também é justiça. E o nosso Deus, como diz lá em Gálatas 6:7, é fogo consumidor.
E que Deus tenha